Nesse vídeo eu quero te contar que para a gente fazer um excelente planejamento, a gente tem que considerar o processo de análise de vários fatores mercadológicos. Fatores dos quais a gente não tem o menor controle, mas que eles vão impactar no tipo de planejamento e de metas que a gente definiu. Bora ver juntos aqui como é que isso funciona. De acordo com estudiosos na área de vendas e de marketing, são 6 os principais fatores de mercado que a gente tem que considerar toda hora que a gente faz um planejamento. Nesse vídeo, eu vou comentar sobre cada um deles para a gente entender qual é o impacto no planejamento. Vou começar com o ambiente econômico, o primeiro deles, para a gente entender qual é o impacto aqui. A questão aqui é o seguinte: qual é o seu cliente? Qual é o poder aquisitivo que ele tem? Para que a gente possa vender qualquer produto ou qualquer serviço da sua empresa, é necessário que as pessoas, se é B2C, né, chegar até o consumidor final, ou as empresas, B2B, se essas pessoas e empresas têm esse poder aquisitivo, se eles têm capacidade de comprar os seus produtos e seus serviços da maneira como você precificou para o mercado. Então, a partir do momento que você define qual é o seu alvo, quem são os seus clientes, você tem que analisar qual o poder de compra deles. Isso vai depender de uma série de questões. Por exemplo, a renda familiar ou a renda individual. Quais são os preços que você aplica e se eles estão alinhados com a capacidade de compra desses produtos. Mas também você tem que considerar qual é a capacidade também da poupança dessas pessoas, desses clientes ou dessas empresas, qual o nível de endividamento. Olha, uma coisa que você pode perceber é que quando o país não vai bem, a economia não vai bem. Então, isso afeta disponibilidade de crédito, se as pessoas estão muito endividadas ou se as empresas têm muito capital para pagar juros de banco ou esse tipo de situação, elas vão ter menos capacidade para conseguir comprar os seus produtos e serviços. Então tudo isso vai influenciar. Eu adoraria ter o poder de resolver a economia do país, do mundo, mas eu não tenho, você não tem. Então a gente tem que considerar esse como um ambiente que vai impactar nos nossos serviços, nos nossos produtos e na maneira como a gente vai conseguir aumentar faturamento e lucratividade nas metas que a gente definiu. Olha, tem vários exemplos que a gente consegue trazer como fatores macroeconômicos que vão impactar nas suas vendas e no seu planejamento. Alguns exemplos aqui para a gente pensar juntos. Taxa de juros. Se a taxa de juros for baixa, o dinheiro para a gente fazer investimento, ele vai ficar mais barato. Então, tomar um empréstimo pessoal ou fazer um empréstimo da sua empresa junto a um banco para você expandir as suas operações, aumentar a sua capacidade produtiva, melhorar a satisfação dos seus clientes, lembra daquele outro vídeo que a gente falou sobre isso? Então, pegar o dinheiro do banco ou de instituições financeiras para você fazer investimentos pode ser uma possibilidade se a taxa de juros estiver baixa. Mas ela não fica sozinha. E a inflação do período para aquele país, qual o impacto disso nos seus negócios? Uma inflação mais alta significa que a gente tem possibilidade de fazer várias remarcações de preço, que por um lado a gente reposiciona o preço em função dos custos que estão aumentando, mas e no bolso do seu cliente? Como é que isso impacta? Crescimento do PIB, retração da economia, tem uma série de situações que podem trazer algum tipo de desdobramento para suas vendas. Então, o principal que você tem que entender aqui nesse ponto é o seguinte: se o cliente sentiu no bolso, pode ser que ele mude a forma como ele tome uma decisão de compra. Pensa comigo num exemplo simples: fazer compras num supermercado. Provavelmente você deve ter algumas marcas que você gosta, alguns produtos que são da sua preferência e que se você, ali na prateleira, ao encontrar esse produto, você vai lá e coloca no seu carrinho. Você nem olha muito o preço. Talvez olhe, mas não é o fator mais fundamental para você tomar essa decisão e colocar esse produto que você gosta no seu carrinho. Agora, tem outros produtos que, se o orçamento estiver apertado, se faltar dinheiro no bolso, talvez você troque aquela marca preferida, aquela que você gosta, por um substituto, por um produto que seja não tão conhecido, ou de uma marca que não seja a sua preferida, aquela de prestígio, mas que ele tenha um preço mais agressivo, mais atrativo, mais viável para o seu bolso.
Agora, se você faz essa decisão ali na prateleira, no corredor do supermercado, imagina o seu cliente. Se ele tiver menos dinheiro, ele provavelmente vai ter um impacto na tomada de decisão dele. Talvez ele deixe de comprar da sua empresa para comprar do seu concorrente. Então, em linhas gerais, os fatores macroeconômicos podem interferir na tomada de decisão, podem impactar nas vendas e você precisa ajustar o seu plano, as estratégias e ações que você coloca em prática no mercado para, dentro desse cenário econômico, viabilizar ainda as suas vendas, os seus resultados dentro desse aspecto. Um outro ambiente que eu quero te contar aqui é do político legal. Esse daqui é formado por leis, por órgãos governamentais e por grupos de pressão que, de alguma maneira, influenciam governos, sejam eles municipais, estaduais, federais, porque, de alguma maneira, isso pode limitar ou expandir a atuação das organizações e dos indivíduos, das pessoas que estão envolvidas dentro desse mercado. Aqui, por exemplo, você deve considerar que a legislação, seja partindo da Constituição do país e também das leis ou dos projetos de leis que são regularizados, podem impactar os negócios em basicamente 3 objetivos. 1. Proteger as empresas da concorrência desleal, de alguma maneira regulamentando o mercado e ajudando as empresas a praticarem a sua melhor maneira de vender, mas seguindo algumas regras mínimas que todo mundo do mercado deveria praticar. Mercados como de TI, telecom ou farmacêutico são muito regulamentados. Para te dar um exemplo. Outra forma aqui que a gente tem que considerar é proteger os consumidores de práticas de negócios desleais. Aqui não vale meia nota, não vale aqueles cambalachos ou qualquer outra coisa que alguma vez você já ouviu e espero que a sua empresa não faça isso. A gente tem que fazer o jogo direitinho, né? Jogar de acordo com as regras, para que os nossos clientes, que também pode ser você em certa medida, não se sinta prejudicado por tudo que as empresas têm realizado. Por exemplo, companhia aérea. Atrasou o voo? Tem multa. Falou que não ia ter overbooking, não ia ter muita gente nesse voo, e aí você foi lá embarcar e não tinha o seu lugar, ela tem que ser punida. Então, essas leis, por exemplo, servem para proteger nós, clientes, de práticas ilegais e desleais. Por fim, não menos importante, proteger os interesses da sociedade. Então, vamos voltar para a indústria farmacêutica. Daqui a pouco, o fato de você gerar produtos como os medicamentos genéricos é para você aumentar a possibilidade de cura, de qualidade de vida, bem-estar da população, e que se não tivesse essa quebra de patentes ou essa possibilidade de ter medicamentos com um preço mais acessível à população, talvez a gente teria casos prejudiciais ou um nível de gravidade ainda maior na saúde pública do nosso país. Aqui nós podemos lembrar de diversas decisões que o governo toma e que vão, de alguma maneira, impactar mercados. Por exemplo, quando o nosso país tem relações comerciais com outros países, isso pode melhorar a exportação de produtos. Ou quando o governo toma uma decisão de restringir preços, como já houve um tempo atrás no congelamento de preços. E isso restringe o aumento. Assim como pode ser que o governo não interfira tanto em alguns setores e daqui a pouco alimentos, carnes, bebidas podem ter algum tipo de aumento. Assim como cigarros e bebidas alcoólicas têm uma alta incidência de impostos para desestimular o consumo. Então, todos esses exemplos aqui ajudam a gente a lembrar qual é o peso do governo dentro de vários segmentos. E aí você precisa entender qual é o peso da legislação e das tomadas de decisão do governo que podem afetar os seus produtos, seus serviços e o seu segmento de mercado. Nós temos também um ambiente tecnológico. E essa daqui é uma das forças que mais causa impacto nos negócios. Tanto na vida das pessoas, nas suas decisões. Imagina, por exemplo, você sem celular, sem computador. Ou também traz impacto na gestão das empresas. Imagina a sua empresa
ou outras organizações que você conhece, sem um sistema de TI, sem as planilhas, sem qualquer tipo de ferramenta tecnológica para fazer a gestão dos seus negócios. Vai ficar bem difícil, não vai? Então pensa comigo. Muitas vezes essas novas tecnologias, elas vêm rápido, elas vêm com intensidade e de uma hora para outra acabam ou diminuem a tecnologia que até aquele momento estava valendo. Quer ver vários exemplos aqui, rapidinho, para a gente entender como é que é o impacto disso? Por exemplo, os computadores entraram no lugar das máquinas de escrever que durante muito tempo foram utilizadas nos escritórios. Aí, dentro dos computadores, você colocava o disquete. O disquete foi substituído pelo CD. Depois do CD, veio o pendrive. E agora, para que pendrive se a gente pode salvar os nossos arquivos na nuvem? Então vejam que teve uma série de mudanças dentro do ambiente tecnológico, trazendo novas possibilidades, novas ferramentas, acelerando os processos, e tudo isso ajudou a impactar vários mercados. Tanto esses que eu citei, como muitos outros que você pode lembrar. A questão aqui é que essa mudança no ambiente tecnológico traz consequências em diferentes mercados, como em celulares, por exemplo. Você tinha anteriormente uma empresa como a Nokia, que era líder de mercado e dominou esse segmento durante muito tempo. Aí vieram com uma outra tecnologia a Apple e depois a Samsung, com os smartphones, e em cima disso revolucionaram todo esse mercado. A própria forma de mudar a comunicação das pessoas, onde o telefone antes era utilizado só para ligar, e agora você usa para mensagens, para vídeo, para organizar a sua agenda, para você fazer um monte de coisa. As redes sociais, que também existem há um pouco tempo, considerando essa história da nossa humanidade. Enfim, então, várias coisas tiveram algum tipo de impacto. E se você pensar, situações ou empresas como Netflix, elas são um grande resultado de toda essa evolução tecnológica que a gente pode perceber dentro dos mercados. Videolocadora já era, ficou no passado, porque entrou uma outra resposta tecnológica e isso fez mudar uma série de fatores dentro desse ambiente. Um dos maiores desafios das empresas no século XXI é ter a capacidade de acompanhar e se atualizar sobre todas essas mudanças tecnológicas que podem impactar o seu setor e os seus clientes. A velocidade está muito acelerada dessas mudanças que nós percebemos dentro do campo tecnológico. E aí é fundamental que você possa aproveitar essa situação como uma grande oportunidade de melhorar produtos, serviços e o atendimento aos seus clientes. Só que aqui a gente tem que ficar muito atento, porque se você não consegue fazer essa atualização, o seu concorrente pode fazer. E aí, o que é uma grande possibilidade de você melhorar, pode se traduzir numa ameaça para impactar os seus negócios. Então, não adianta só surfar na onda da tecnologia. Por exemplo, inteligência artificial. Puxa, é legal, é bacana, um monte de gente está fazendo. Tá, o que você vai fazer com isso? Se você não tiver uma meta clara e de como você vai associar a tecnologia para atingir essa meta, numa boa, não faça. Analisa, pensa direito em como você vai utilizar a tecnologia a seu favor e a favor do seu negócio. Aí você desdobra estratégias e ações para trazer essa tecnologia para fortalecer a resposta que você vai entregar para o mercado. Hoje em dia, qual desses 3 fatores que eu comentei mais interferem no seu negócio? O ambiente econômico, o político legal ou o tecnológico? E mais, o que isso muda no seu planejamento de vendas? No planejamento estratégico, tático e operacional? A questão é que as mudanças no mercado estão cada vez mais rápidas, aceleradas. E se você e a sua empresa ficarem parados no tempo, você pode perder clientes e até, quem sabe, ficar sem negócio em pouco tempo. Vide as videolocadoras que, depois de muito tempo, saíram do negócio. Agora, por um outro lado, não é preciso bola de cristal, adivinhar o futuro e pensar o que vai acontecer lá na frente. O que eu recomendo é que você, junto com a sua equipe, não só de vendas, mas a equipe também das outras áreas, façam uma análise de cada um desses ambientes.
mas como um esforço dirigido e organizado para buscar esse conhecimento, entender como isso impacta na nossa empresa e na sua área de vendas, para que de alguma maneira você consiga melhorar o desempenho de todos os fatores envolvidos no seu tipo de negócio. E no próximo vídeo eu vou te contar os outros fatores mercadológicos que podem interferir também no seu negócio. Fica ligado e a gente se vê no próximo vídeo.